Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais um vídeo. E aqueles que ainda não assinaram o canal, por favor, né, faça a gentileza de assinar e também marcar para receber as atualizações. Eu gostaria muito de só fazer vídeos de história, né? Isso seria o ideal para mim, né? Daria bem na minha praia. Mas é que não existe público no Brasil para isso. E se eu desejo, né, crescer, que o canal cresça, né, eu não posso limitar minhas produções apenas a vídeos de história. E quando eu falo em crescer, eu não estou me referindo a crescer em termos de ganhar dinheiro com o canal, não. Nem sequer os meus vídeos são monetizados. Eu me refiro a alcançar mais pessoas, a poder transmitir aquilo em que eu acredito, em aquilo que eu gosto. E, mas eu decidi, tá, criar séries históricas sobre personagens específicos. E vou começar com esse personagem incrível, né? Para o bem ou para o mal, né? Alexandre o Grande. Serão pelo menos 30 vídeos nessa série sobre Alexandre. Esse é apenas o primeiro episódio, né? Alexandre é um dos meus focos de estudos na história, mas também é um dos meus focos de decepção, né? Eu já mostrei aqui, no contexto de um outro vídeo, os inúmeros vídeos que eu possuo, livros que eu possuo sobre o Macedônio, né? Vocês podem até ver aí por essa imagem aí uma parte da estante em que são livros apenas sobre Alexandre. E aí não estão os livros em formato digital, né? As atitudes do Alexandre são estudadas em cursos de gerência e liderança, né? E elas tanto podem ser utilizadas como exemplo de ações positivas, como também podem ser exemplos de ações negativas e deletérias, né? A narrativa que nós vamos tratar hoje é um daqueles exemplos que podem ser seguidos, né? E se refere à confiança que a gente deve ter com aqueles que a gente trabalha, com os nossos pares, né? E também como exercemos essa confiança e podemos ter certeza de que ela está estruturada numa forma a permanecer ilesa sob ataque, né, de boatos e das maledicências, né? Sabemos que boatos são destruidores, né? No segundo ano da campanha, né, de Alexandre, antes da segunda batalha, que foi em Isso, e que determinou a derrota de Dario, Alexandre adoeceu, né? Isso a gente tem relatos de Aristóbulo sobre isso, que afirma que ele submeteu se adoeceu devido à enorme exaustão, né? Já outros autores dizem que mesmo enquanto ele estava bastante febril e com transpiração acelerada, ele mergulhou no rio Cídnus, que passava ali pela cidade de Tarso, e nadou ansioso para tomar banho de mar, né? Hoje em dia, alguns médicos já estudaram esses sintomas de Alexandre e concluíram que provavelmente nessa ocasião ele contraiu malária, né? Esse rio que ele mergulhou é um rio que atravessa o meio da cidade, a fonte dele está no Monte Taurus e ele flui, né, com água cristalina e fria, né? Alexandre foi tomado de enormes convulsões, acompanhado de febre alta e insônia contínua. Nenhum dos médicos que o atendia, que estavam com ele na campanha, né, imaginava que ele poderia sobreviver. E sequer, né, se aventuravam a emitir alguma metodologia, algum método, algum procedimento para o tratamento. Exceto Filipe de Arcanânia. Ele era um arcananiano, e eu vou mostrar aí nessa imagem a posição da Arcanânia na Grécia, né, junto perto da Macedônia. Ele era um dos médicos que cuidavam de Alexandre e a respeito do qual Alexandre tinha muita confiança em questões médicas. E ele também gozava de uma grande reputação no exército, em assuntos gerais, né? Além disso, ele era completamente dedicado a Alexandre. Quando ele era menino, Alexandre era menino, Filipe lhe fora designado para agir como companheiro e cuidar da sua saúde. E agora ele sentia um carinho especial para com Alexandre, né? Quase como um pai, né? Não apenas como rei, ele quase como se fosse um filho adotivo. O médico desejava administrar um preparado purgativo para Alexandre, né? Que ele garantia que ia ser bastante eficaz, mas não era de ação rápida, né? E ele pretendia, com essa poção, reduzir com segurança a violência, os sintomas e a violência da febre
e instruía Alexandre que ele teria ainda que esperar 3 dias para tomar o remédio. Essa segurança e cautela, na verdade, não causou muita satisfação em Alexandre, não. Alexandre era uma pessoa que podia tolerar tudo com facilidade, menos atrasos, né? A sua imaginação estava voltada para os conflitos armados, para a linha de batalha. E ele acreditava que a vitória dependia inteiramente de sua posição diante de seus comandados, né? Mas afinal chegou o dia determinado pelo médico para a administração, né? Enquanto Filipe estava preparando o copo, chegou uma carta às mãos do rei, entregue por um dos mais importantes de seus generais, o general Parmênio, né? E ele alertava nessa carta para que tomasse cuidado e não confiasse em Filipe, pois ele tinha recebido informes de que o médico tinha sido subornado por Dani para envenenar Alexandre. E esse envenenamento seria feito com um remédio, né? Mas ele, depois de ler a carta e ainda a segurando na mão, pegou o copo que continha o remédio e deu a carta para Filipe ler. Enquanto Filipe estava lendo as notícias de Parmênio, Alexandre tomou a poção, né? Bom, ficou logo evidente para Alexandre que o médico, que Filipe, podia ser confiado. Ele não, absolutamente, não teve nenhuma reação de temor ao ler a carta. Pelo contrário, ele continuou instruindo Felipe, Alexandre, melhor dizendo, desculpe, que seguisse todas as suas instruções, porque ele sairia dessa crise, né, dessas convulsões, né? E Alexandre foi purgado pela mistura e seu estado então começou a melhorar, né? Lógico que ele recompensou muito Felipe e demonstrou, né, que era seu amigo fiel, e também para os seus comandados, ele provou que tinha perfeita confiança em seus amigos, recusando a ter qualquer suspeita de fidelidade sem uma causa bastante evidente. Ao mesmo tempo, ele deu demonstrações que poderia encontrar a morte com coragem intrépida, né? O simbolismo desse episódio é enorme, né? Mas ele deve ser contextualizado na época da campanha em que Alexandre se encontrava, isto é, antes da Batalha de Issos, na qual a derrota de Dario o tornou o senhor da Ásia, né? O simbolismo de engolir uma poção supostamente venenosa, enquanto aquele que se comenta ser o provável assassino lê a carta, é de um simbolismo incrível, né? Alexandre realmente era bastante enigmático com relação à confiança, né? Mas aos poucos ele foi se tornando paranoico, né? E essas características mudaram um pouco, né? O Alexandre, por exemplo, de alguns anos mais tarde, por exemplo, em 328, né, antes de Cristo, né, ele já tinha o seu caráter completamente deteriorado, né, e se tornou alguém que mata um amigo de infância, o Clito, né, em um acesso de raiva durante uma bebedeira, né. Então veja bem, quando eu disse no início que era um motivo do meu foco, mas também o motivo da minha decepção, é que eu acho que Alexandre se perdeu ao longo do caminho, né? Ele tanto se perdeu ao longo do caminho que ele tinha uma missão, né? Uma missão que ele demonstrou conhecer quando começou, né, a sua campanha. Até, entende, aquela ideia que ele tinha de misturar, entende, de fazer a miscigenação das raças, tudo isso era alguma coisa um pouco avante do seu tempo. Mas ele se perdeu completamente e começou a angariar até o ódio e o antagonismo dos seus próprios companheiros macedônicos. Porque no final de sua campanha, seu exército já era composto não só dos macedônios originais, mas de muitos povos que ele arrebatou durante toda a sua campanha, né? Todo mundo deve se lembrar do casamento multirracial que ele promoveu, né? Entende? Na época em que ele também casou com a Rosane, né, que era uma filha de um dos reis na qual ele derrotou e se tornou seu aliado, né? Então, ele como discípulo da filosofia grega, né, Alexandre foi orientado, o seu tutor foi Aristóteles,
ele foi um homem que não cumpriu sua missão, né? Então, como tantos outros que falsearam a sua missão na Terra, Alexandre semeou males e ruínas, né? E ruínas. De sua obra colossal, o que você pode dizer do império imenso que ele construiu e que tenha sobrevivido à sua morte? Praticamente nada ficou reunido depois da sua morte. Seus generais disputaram como carniça todo o seu império, né? Quintus Curtius, que é uma das mais imparciais fontes primárias de Alexandre, no seu livro 10, capítulo 5, ele se exprime da seguinte maneira, né? Em todo caso, é preciso confessar que ele muito devia ao seu valor, mas devia ainda mais à sua fortuna, à sua sorte, que teve sempre como ninguém em seu poder, e às suas ordens, né? Quantas vezes essa sorte não o arrancou das mãos da morte? Quantas, sem jamais abandoná-lo, salvou dos perigos em que se precipitava? E para cúmulo de seus favores, ela limitou sua vida ao curto espaço de 33 anos. Dir-se-ia-se que o destino para arrebatá-lo do mundo esperava apenas que ele subjugasse o Oriente e fizesse o que nenhum mortal conseguira fazê-lo. Mais adiante, no mesmo capítulo, Quintus aduz o seguinte: mas no fim ele degenerou de si mesmo de tal forma que, contra os próprios sentimentos e as exigências de uma mentalidade infame, dava reinos a uns e a outros arrancava a vida. Então é por isso, né, que eu tenho esse sentimento dúbio com relação a Alexandre. Ao mesmo tempo que admiro toda a sua genialidade, né, e toda a parte em que ele, antes de se corromper, né, as suas ações são bastante elogiáveis, bastante servem de exemplo. A partir de um certo momento da sua campanha, ele se perdeu completamente, né? Então era isso que eu queria mostrar nesse episódio. Se gostaram, deem aí o joinha. Se não gostarem, deem o não joinha. E até a próxima.